Olá, bem-vindos a bordo do Café On TV, um programa falando de desenvolvimento de marca, de negócios e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E a gente continua falando sobre tecnologia porque a gente sabe que a tecnologia é o que vai transformar o mundo. E hoje nós convidamos para conversar com a gente a Renata Raggi. A Renata, ela tem uma trajetória brilhante no mundo da tecnologia, das startups. Ela auxilia grandes negócios, faz rodadas de investimento com grandes investidores e a gente trouxe ela aqui hoje para conversar sobre como funciona um pouco desse mercado. A Renata, ela tem passagens pela Europa, passagens nos Estados Unidos, em Boston, estudou e trouxe muita novidade e hoje ela está lidando com os maiores players de tecnologia do Brasil e quem sabe alguns do mundo. Então você não pode perder o programa de hoje, você que quer saber como fazer para poder deixar o seu negócio mais tecnológico, saber quais são as vertentes de investimento, quais são os caminhos que você pode ou não seguir. Acompanhe o programa de hoje, mas não antes da gente entender como que está o setor, o panorama no Brasil e no mundo, e por isso que a gente vai agora com o Matheus Terra, fechando, dando um acabamento para a gente, antes da gente vir para o programa com a nossa convidada, a Renata Raggi. Então é com você, Matheus. Os hubs de inovação, centros focados em fomentar startups, pesquisa e desenvolvimento, têm se expandido e diversificado globalmente. Aqui está um panorama do setor de hubs de inovação. Importância e função: apoio às startups. Hubs de inovação oferecem infraestrutura, mentoria, redes de contato para startups. Eles facilitam o acesso a capital, conhecimento técnico e apoio estratégico. Fomento a pesquisa. Muitos hubs colaboram com universidades e instituições de pesquisa para impulsionar inovações tecnológicas e científicas. Os principais hubs de inovação global: o Vale do Silício, nos Estados Unidos, em Shenzhen, na China, que destaca pela sua força em hardware e manufatura avançada; Bangalore, Índia, reconhecido por sua rápida expansão no setor de TI e inovação tecnológica; Berlim, Alemanha, um centro crescente na Europa; Tel Aviv, em Israel, famoso por sua inovação em segurança cibernética e tecnologias emergentes. Há um aumento na colaboração entre hubs e grandes empresas, universidades e governos para criar ecossistemas de inovação mais robustos. É isso que a gente vai ver com a convidada de hoje, Renata Raggi. Olá pessoal, bem-vindos a bordo ao Café On TV. Eu sou Rodrigo Fernandes e você sabe, você está no programa de negócios falando de desenvolvimento de marca e muita informação útil para você aplicar aí nos seus negócios. E toda semana a gente traz um convidado novo, especial, para falar de temas importantes. E você sabe que a gente tem ultimamente conversado muito sobre tecnologia porque acreditamos que a tecnologia é o que tem de mais importante hoje dentro da indústria internacional de crescimento, né? Tem recebido investimentos vultosos no mundo todo e o Brasil não pode ficar para trás. Então, para ajudar a acender um pouco dessa cultura tecnológica, do empreendedorismo, nós estamos conversando hoje com a Renata Raggi, que vai conversar com a gente sobre startups, desenvolvimento de novos negócios. E você que tem um projeto não pode sair daqui hoje sem receber esse enriquecimento que a Renata vai trazer para a gente. Então eu queria dar as boas-vindas para ela. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. É um prazer muito grande receber você aqui. Obrigado, Renata. É um privilégio para a gente ter você aqui, Renata. O privilégio todo meu. Obrigada, Matheus, por esse convite. Obrigada, Rodrigo, por ter ratificado e compartilhar esse tempo e espaço com vocês, que eu espero que seja bom para todos nós, especialmente para quem está assistindo. Não, já é porque o tema é bom, a convidada ela é especial, então tem tudo para poder a gente extrair de você o melhor. Mas a gente queria começar, antes de qualquer coisa, entendendo um pouco, para quem não conhece, para quem não é do setor e não sabe quem é a Renata Raggi, explicando um pouco de você, sua trajetória e posicionando você hoje dentro do mercado da tecnologia do Brasil, né? Você tem algumas conquistas que tornam você a única pessoa do Brasil, né, que a gente pode dizer assim, mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque é melhor do que eu falar, é você mesma se apresentar. Maravilha, obrigada. Bom, acho que todos nós somos únicos à nossa maneira, né? Eu não sei o que é andar com seus sapatos e também não com os meus. O que me trouxe até aqui, sem dúvida, foi a busca pela excelência, pela curiosidade, né, de entregar melhor, de fazer melhor. E o Raggi conta uma breve história da minha conexão com o mundo do empreendedorismo, que vem de cultura familiar,
né? Eu, como muitos brasileiros, sou filha de imigrantes, né? Minha família, meu tio bisavô veio do Líbano fugindo da guerra, e uma geração e toda uma família transformada pela resiliência, pelo empreendedorismo, porque da roupa do corpo ele transformou em vários negócios e pôde ter a oportunidade de ofertar educação, né, para a família. Então, 4 gerações depois, eu, antes de partir para o meu sabático e entender quem era a minha família, as minhas origens no Líbano, eu pude entregar um projeto na OAB, de parceria da OAB junto com a ONU, de apoio ao imigrante e refugiado, porque a gente fala sobre a importância da educação, do acesso à justiça. E a minha formação, ela não é nada linear, né? Eu tenho uma formação, eu fui a primeira não europeia a ser aprovada num concurso para jovens empreendedores e inovação na Espanha. Eu era aluna interna de um professor que mapeava o ecossistema da União Europeia versus o ecossistema de educação versus o índice disso com o empreendedorismo. E a curiosidade sobre a Suécia já me saltava os olhos ali há quase 20 anos atrás, e eu não estava errada. Hoje nós temos na Suécia, por exemplo, um dado interessante que ajuda, me impulsiona, é um drive, né, de entender com quem faz bem. Ali 3,5 milhões, algo em torno de população, e 48 unicórnios. Infelizmente, de acordo com a FAPERJ, hoje o Rio de Janeiro formando 3 mil doutores e o Brasil com 212 milhões, segundo o último dado que eu olhei do IBGE. A gente não tem 40 unicórnios, na verdade o último dado recente é de 32 unicórnios. Não que toda startup tenha que ser um unicórnio, né? Todos os espaços são bem-vindos. Mas isso traz para mim muito ser uma data-driven, apesar do impulso natural que me faz me sentir muito à vontade nesse ambiente de inovação, né? De inovação, de excelência, buscando aí as referências que eu tive, sobretudo de resiliência. Sou filha única e também de mãe solteira na década de 80. Então isso, e com um pai com uma formação excepcional, então eu tive acesso numa condição de privilégio, mas ao mesmo tempo aquele aperto, né, de tem que dar certo. Eu acho que isso também me faz ter muita empatia na conversa com quem está empreendendo. Eu tive na mesma vida a oportunidade de viver muitas histórias, de entender o que é um triplex numa área nobre do Rio de Janeiro, até ter uma avó preta de nariz largo, que foi a 8ª esposa do meu avô, que também mudou a vida dela por meio do trabalho, e conheceu o meu avô, se alfabetizou com 60 anos. Então, assim, eu fui exposta a muitas realidades que trazem na minha formação um olhar de muita empatia para a diversidade de projetos que a gente recebe e entender para onde eles escalam, né? Então, porque eu participei de muitas cozinhas, digamos assim, né, onde as verdades aí são reveladas, de análise. Renata, queria falar com você o seguinte: quando a gente vê, por exemplo, ecossistemas mais avançados, mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, principalmente que culminou isso foi o Vale do Silício, então surgiram várias startups, vários unicórnios, muita inovação, muito empreendedorismo lá atrás com Bill Gates, com Steve Jobs, né? Antes disso teve a Dell, se eu não me engano, acho que foi antes disso, né? A Dell, e aquela que fazia computador para a Microsoft, foi quem? Foi a Dell, a HP? Sim. Então, assim, e esse ecossistema eclodiu lá muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, e no Brasil parece que ficou um atraso muito grande, porque quando a gente vai às universidades, eu, por exemplo, frequentei, né, formei na Engenharia Civil Politécnica da UFRJ, e eu não via esse ecossistema tão pujante, ou seja, os alunos não conversavam tanto de startups, de inovação, não estudavam coisas que hoje são tão comuns como KPIs, LTV, ou, né, que é o Long Term Value que o cliente traz para você ao longo do tempo, ou CAC, custo de aquisição de clientes. Nada disso ele lidava na faculdade. Retorno sobre investimento e coisas do tipo. Por que o Brasil está tão atrasado assim em relação aos Estados Unidos? O que você visualiza? O que vocês estão fazendo para tentar fechar essa boca de jacaré, reduzir esse gap que tem entre o Brasil e Suécia, por exemplo, como você falou? Eu acho assim, obrigada pela tua
ponderação, né, Matheus? Eu acho legal a gente colocar algumas informações aqui para organizar a forma como eu vejo esse cenário, né? Então, a gente fala, você trouxe um dado de hoje, só que é um dado social e de constituição de sociedade. As empresas são feitas de pessoas para pessoas. Eu trago aqui um outro dado, por exemplo, o Reino Unido tem 147 unicórnios. Você trouxe LTV, CAC, a gente pode falar do churn também, mas ou a gente pode falar da palavra risco. E o risco, as pessoas estavam... Nós somos fruto daquele que sobreviveu ao ataque da onça, né? Mas, sobretudo, sobrevivemos por aqueles que souberam bancar o risco. Então, você tem em sociedades mais maduras, coincidentemente, um maior índice de entrega de inovação, de startups. Eu acredito pela similaridade, não é a palavra, não é similaridade, eu diria pela conexão profunda que há de comportamento. O behavior aí precisa estar muito claro em termos de sociedade, porque você precisava de óleo de baleia. Então você não tinha o GPS que tinha hoje, a gente se juntar e falar, cara, Rodrigo, Matheus, vamos lá. Juntar com a Ana, com o Alexandre, fazer uma vaquinha aqui que a gente vai botar o barco ao mar e a gente vai arpoar as baleias. Vamos embora? Aí a gente junta para bancar esse risco porque a gente está precisando daquela solução. É isso, entendeu? É uma startup do mesmo jeito que você nasce com a mudança de cultura, salvado as devidas proporções. Eu estava falando com vocês antes. Eu acho que Jesus, a luz, por exemplo, que Chosen fez o maior sucesso, traz o maior startupeiro que já passou por aqui. Né? Então, olha aí, pessoal, o que ela falou agora. Cara, Jesus foi o quê? O maior startupeiro que já passou na Terra. Você estava falando do Steve Jobs, eu acho que... O maior criador de startups, Jesus. O Jesus acho que pode ser a maior inspiração para você que está em casa buscando um negócio. Cara, Jesus veio de Nazaré, que não era um lugar hypado. Hoje em dia, o sobrenome de Jesus parece um lugar super bacana, mas naquela sociedade não estava. E ele simplesmente não tinha recursos, mas ele tinha um propósito que o movia de maneira muito forte, apesar de todas as resistências. Ele tinha, dentro do seu time, 12 arquétipos ou 12 apóstolos, que a gente pode olhar a luz de Yang. Então, assim, tenha dentro do seu time pessoas que vão facilitar o desenvolvimento, você quer replicar e escalar, pessoas que sonhem junto com você. E voltando à resposta da tua pergunta, que a gente foi muito lá na frente, não sei nem se isso aí vai ao ar, mas assim, a questão da gente colocar, como é que a gente diminui o gap? É sobretudo educação. A chave para mim, respondendo a uma pergunta do professor Lars, do MIT, ele falou, Renata, eu vou subir ao palco agora, se você tivesse uma varia de condom, o que você acha que poderia mudar o mundo da inovação? Eu falei, professor Lars, para mim é educação. Educação, porque educação, ela transborda de uma maneira, é um processo profundo, Matheus, não adianta incentivo fiscal imediato, à luz do que aconteceu no Vale do Silício, porque uma empresa não se faz assim. O profissional de 30 anos, 20 anos, até ele se formar, quem você é? Você está acostumado a dizer assim, eu sou a Renata, médica, advogada, engenheiro, moro no bairro tal. Só isso te define? Para você empreender, você precisa de muitas redes de contato, você precisa de muitas validações, você precisa entender quem você é. Porque você empreender, cara, é você falar que vai sair de casa de chinela havaiana no meio do tufão e falar que vai dar tudo certo. Renata, você está tocando num ponto que eu não posso deixar de botar uma lupa no que você está falando e tentar ampliar, porque faz muito sentido, principalmente para o momento que nós estamos vivendo hoje, onde o empreendedor, principalmente de repente o empreendedor das nossas gerações aqui, né, que muitos deles no Brasil empreendedores por necessidade, né? Eu acho que é difícil os pais do passado, principalmente classe média, que chegavam para o filho, quero que você seja empreendedor. Não, seu filho, eu te amo, vai fazer algum concurso, vai fazer... Perfeito. É uma cultura que estava sendo colocada diferente. Mas a gente está falando de tecnologia, e empreender na tecnologia é diferente de você empreender num modelo de negócio tradicional, como uma padaria, como um consultório, como um mercado que já está consolidado. Eu queria que você explicasse para a gente, né, e depois no segundo bloco a gente pode desenvolver um pouco mais, como que funciona o início do processo, como é que é o processo de você criar uma startup, conceitua isso para a gente,
E como que um empreendedor que já está numa geração seguinte, ele pode começar um negócio de tecnologia? Por onde que é o primeiro passo? Eu vou responder a tua pergunta somando a uma resposta que eu devia aqui ao Matheus, Rodrigo. Para você formar uma startup, a barreira de entrada era mais alta do que você criar uma padaria, né? Você tem a tecnologia, você tem a necessidade de ter o acesso à informação, à educação, que não é simples, né? Vide ele aqui que se formou em engenharia na UFRJ, um centro de excelência. Você tem prêmios Nobel que dão aula na UFRJ. Por que a gente não está na ponta da inovação? Eu ouso dizer que essa formação, você criar só uma startup pura e simplesmente, ela está desassociada a um movimento que existe no Brasil que diverge do americano, é cultural. Os nossos professores, eles são aferidos pela quantidade de papers que eles têm. No MIT, vou trazer um dado para vocês aqui. Não é pela... Exato. Você investimentos que ele traz. Você tem uma desassociação da academia com a entrega de valor no mercado. Enquanto aquele quadradinho de Boston gera mais do que o PIB do país, são trilhões de dólares que Harvard e MIT geram de negócios, os professores se orgulham de fazer parte desse processo, se orgulham de trazer isso. E digo mais, sabia que um professor do MIT ele só ganha salário 9 meses do ano? Opa, caramba. Não sabia disso. Então, isso é um dado que eu fiquei muito feliz enquanto eu pude estar lá. É um espaço em que o professor é convidado a construir junto com o seu aluno algo que inclusive vai impactar na vida dele. Então você tem a questão de patentes muito mais asseguradas e um ambiente muito mais maduro dentro de sala de aula, sobretudo impulsionado pelos professores. Então, essa é uma forma de diminuir o gap. Inclusive, eu sugeri isso durante o Renovation Week. Eu fui curadora do palco do Venture Capital Square. O Renovation Week é um dos maiores eventos, né, de inovação do Brasil, do Rio de Janeiro. E ouvindo a Mônica Viana, que uma startupeira fantástica que eu vi aí começando a jornada e hoje fazendo uma rodada de 300 milhões de reais. O Sergio Yates, que é um grande investidor, né, o head de inovação da Ernst Young no Brasil, e a Karine da BASF, que é a CVC da BASF. Aí você fala, cara, vamos lançar um prêmio? E eu desafio a vocês que estão em casa, marca aí, manda nos comentários qual é o prêmio que você conhece, que o professor é reconhecido no Brasil, ou que uma incubadora é reconhecida no Brasil, porque ela está entregando excelência para o mercado. Eu desconheço. Aí uma boa iniciativa. Acho que é uma forma da gente, como é que cria uma startup, porque não basta só criar uma startup. Eu quero que essa startup de fato esteja comprometida e com o olhar treinado para o mercado, o olhar voltado para o mundo. E o start de cultura também. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, a gente precisa dar um pause aqui rapidinho, mas você não saia daí porque a gente já volta depois do intervalo com Renata Arvati. Hoje em dia, as empresas querem fazer negócios com parceiros que sejam sustentáveis, que tenham sua matriz energética certificada. O Grupo Quanta te fornece energia limpa, com selo verde e um certificado internacional para você usar nas suas negociações. Agora ficou fácil crescer seu negócio, porque além do selo verde e do certificado internacional, a nossa energia elétrica chega a ser 30% mais barata do que a convencional. E sabe quanto isso tudo custa? Nada! No Grupo Quanta você contrata tudo a custo zero e ainda recebe uma assistência personalizada para cada caso. Tá esperando o quê? Entre em contato agora e garanta essa oferta imperdível. Bem-vindos de volta ao Café On TV e o programa está pegando fogo. Estamos falando de tecnologia, estamos falando de futuro, estamos falando de Brasil. Então não sai daí. E eu queria passar já para o Matheus, que o Matheus tem uma questão importante para passar para a Renata. Sim, eu quero soltar uma batata quente para você, Renata, como eu soltei em outro convidado hoje mais cedo na gravação, mas é, assim, um tema um pouco controverso, que é o fato, assim, cada pessoa tem uma forma, um modelo mental de ver como o país vai se desenvolver,
Eu acredito, por exemplo, mais de um lado, você mais do outro. De repente, né, tem essa discussão, quem é mais liberal acredita mais no mercado, quem é mais social-democrata acredita mais no governo para amparar as arestas e ajudar quem ficou para trás. Fato é que quando a gente olha no Brasil, existe uma relação entre o setor público, a política, né, e as grandes empresas, seja, por exemplo, uma Petrobras, seja uma Vale, seja um BNDES, que é até estatal, mas seja empresa como JBS, Odebrecht lá atrás, a gente sempre viu o Brasil, Correio, Eletrobras, essas grandes empresas sempre dominaram a cena do nosso país. Se a gente for ver, em termos de geração de impostos, essas grandes empresas que eu falei aqui são responsáveis por mais de 50% de pagamento de impostos para o governo. Ou seja, a gente tem uma concentração em pequenas empresas. São 5 bancos só, são 5 empreiteiras, né? O Paulo Guedes falou muito sobre isso. Então, se você vai, por exemplo, eu estava conversando com um amigo que é italiano, ele falou: Matheus, eu cheguei aqui no supermercado, fui comprar o que ele falou? É tipo um lombo, né? Lombo. Pô, são 3 marcas. Eu falei: não, mas essas 3 marcas tudo da mesma empresa praticamente, porque a Sadia, a Seara juntaram, né? Sadia Perdigão, não sei, mas enfim. Então, isso para mim cria um ambiente onde você inibe a inovação, entendeu? Porque, por exemplo, eu assisti uma palestra do TED muito bom, esqueci com quem foi, mas ele estava falando, palestrante até dos Estados Unidos, que um dos fatores que fizeram os Estados Unidos ser o que ele é, foi que eles, em muitos momentos cruciais, eles não permitiram que as empresas dominassem a política. Por exemplo, a Standard Oil, petróleo dos Rockefeller, foi quebrada em 6 empresas quando tinha uma força muito grande. Aquela AT&T, que era dos telefones, né, que estava passando linha telefônica para os Estados Unidos inteiro, também foi quebrado o monopólio. Depois, mais para frente, o Bill Gates entrou em questionamento por conta de monopólio, teve o Mark Zuckerberg, enfim. E quando a gente olha para o Brasil, infelizmente, o regulador talvez sofra mais pressão das empresas e tudo mais. Você acha que o Brasil, o fato do governo ter muito poder na economia brasileira, você acha que isso atrapalha? Você acha que a gente tem pouco mercado privado, pouca liberdade econômica? Você acha que isso atrapalha surgir a inovação? Porque quando a empresa está lá em cima e ela comanda uma Eletrobras, uma Petrobras, ela vai quebrar os pequenos, entendeu? Ela vai quebrar os pequenos. Ela não tem interesse em surgir inovação, porque ela domina. Qual o interesse dela? Ela não tem esse instinto de sobrevivência, essa concorrência ferrenha. O que eu estou falando faz sentido? É interessante. Você traz um ponto de vista, sem dúvida, relevante, Matheus. Eu sou a favor da autonomia do Banco Central. Isso para nós garante muita coisa. No entanto, eu acho que para a inovação surgir, ela não está alinhada única e exclusivamente ao governo. Eu gosto muito da metodologia RIP do MIT, em que define de forma muito didática as 5 pontas da inovação, elas precisam se encontrar. Né? Até para existir esse telefone aqui, a gente precisou do Exército para gerar o GPS, né? Exército americano. O Exército americano, como você está falando, até a Petrobras, por exemplo, falando de MIT, e a Petrobras, o capital misto, é uma referência, um lugar de excelência de inovação no mundo. Sim, para águas profundas, tem os SEMPs ali, é uma referência, entende? Então, assim, eu acho que é importante a gente separar as informações e acho que olhar para elas e dar o devido peso que cabe. Né? Então, assim, desmembrando a tua pergunta, você falou, você acha que o governo, permitindo grandes massas de empresa no mercado atuando... quase que como cartéis, vamos dizer, dominando isso o mercado. Seria único exclusivamente para inibir a inovação? Não acredito, porque para a inovação acontecer, você precisa da universidade, você precisa de professores entendendo a importância do acesso ao capital, de apoio ao estudante e aquela geração de conteúdo, de fato, tendo conexão com algo que a sociedade precisa ou não, porque também não tem recortes tão profundos que vão ser usados depois. Mas o que acontece hoje no Brasil é uma necessidade muito grande das pessoas estarem formadas em faculdades e não necessariamente felizes ou entregando nos seus trabalhos aquilo que estudaram para fazer. Né? Então existe
uma crise talvez do snob, né? Do sem nobreza, necessitando de um título para se afirmar socialmente. Não necessariamente que isso esteja condicionado a boa remuneração, enfim, isso é dá para dar muito programa para isso. É interessante esse assunto. Então, aí você fala, você tem o governo que precisa participar, o Vale do Silício acontece porque teve incentivo fiscal, porque teve governo investindo em tecnologia de longa duração para ser de fato desenvolvida e entregue. Você tem que ter um investidor validando aquele desenvolvimento do que o governo apoiou dentro da universidade. Então você precisa de uma universidade forte. Então você falar que simples medida de interferência do governo impactaria na inovação, não acredito. Precisa ter um impacto em todos. Você precisa ter um empreendedor, você precisa ter o governo, você precisa você ter ali o cliente, né, participando, você precisa ter a empresa ouvindo, porque você tem os CVCs, você precisa ter a empresa que tem um grande problema em escala participando dessa conversa também. Então você precisa ter uma grande empresa, você precisa ter o governo, você precisa ter a universidade, você precisa ter quem empreende para ter todo mundo ali. Mas você acha, por exemplo, o Bill Gates, por exemplo, você acha que ele precisou disso tudo? Porque pelo que eu vejo, ele é muito um self-made man, que, assim, conseguiu muita coisa sem precisar de universidade, sem precisar Desculpa, cara, ele não teria mão de obra que... Ninguém faz nada sozinho. Sim. Vide que nós temos umbigo e nascemos de duas pessoas, Não, de duas referências, entendeu? Interessante a colocação. Não existe. Você pode ter uma ideia maravilhosa, se você não tem quem execute, você fica só na ideia. Eu queria me ater a isso depois. Porque o questionamento que eu faço, só para terminar, é que, assim, aqui no Brasil se fala que muitas coisas que a gente vai tentar fazer, a inovação, ela surge de baixo para cima, e geralmente toda inovação ela começou sem regulação. Aqui no Brasil, logo quando começa uma inovação, você quer regular. Vide, por exemplo, a briga do governo com o Uber agora, tentando barrar por conta de uma série de questões, falando que tem que regulamentar, que tem que botar os trabalhadores com carteira assinada. Eu estou dando só um exemplo, né, o iFood. Mas nos Estados Unidos, lá atrás, eles deixavam muitos empreendedores se atentarem, errarem, e sem a regulação ficar em cima do cangote deles, asfixiando. Hoje eu vejo muito pequeno empreendedor que vai tentar abrir uma padaria, alguma coisa, e vem a vigilância sanitária, vem o governo tentar prejudicar de alguma forma. Isso é um questionamento que muitas pessoas se fazem, sabe? Desse excesso de interferência do governo e pouca liberdade para você fazer negócio, sabe? Entendo. Mas isso, mais uma vez, eu falo, o governo interfere porque entende nesse indivíduo brasileiro a pouca preparação para a vida sem o cobertor do governo. Você tem um cidadão americano que nasce entendendo que se ele não fizer o SAVE, ele não vai ter acesso à educação, ele não vai ter o SUS. Então você tem uma outra mentalidade de responsabilidade e educação para a autorresponsabilidade, né? Então, assim, e isso interfere. O governo, aí vamos discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O governo interfere no sentido de proteger ou no sentido de se tornar mais forte para manter perpetuidade? Mas estamos dentro dos governos e eles estão também dentro de nós. Acho que não tem como você tirar essa relação. Mas quem está lá é espelho de quem nós somos. Sim. Porque só para poder não perder o fio da meada, porque senão a gente já vai entrando num outro assunto e a gente não toca no ponto principal para quem está assistindo, justamente de se identificar dentro desse processo, porque a gente está falando, a Renata, para quem não pegou ainda, ela é uma facilitadora de processos para quem tem uma startup, né? Ela busca investimentos e facilita esse processo para quem tem um projeto, encontrar um investidor, encontrar um hub de negócios, né? A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. E eu queria saber, Renata, para quem tem um projeto inicial, como que consegue fazer para poder se conectar de forma relevante com o ecossistema que vocês já têm para poder prover? Porque, como você falou, o empreendedor ele tem às vezes uma ideia, mas ele não tem as ferramentas para poder chegar. O que você enxerga de necessário para quem tem um projeto inicial conseguir trazer esse projeto e você falar assim, não, esse projeto ele é viável para a gente poder prosperar ele aqui?
Perfeito. Existem, gente, é importante entender que momento que você está, né? Então, assim, o governo não é só vilão. Eu mesma pude participar do Startup Rio, que era um programa de governo desde 2012, uma iniciativa do Paulo Guedes, ex-ministro, como devolutiva para o ecossistema. Ele, a Paula Guedes, Drummond Guedes, o Salim, entregaram isso para o Rio de Janeiro, né? Que é um dinheiro a fundo perdido, praticamente, da FAPESP, que são as FAPs. O Fundo de Amparo à Pesquisa. E todo o estado do Brasil tem um Fundo de Amparo à Pesquisa. No Rio de Janeiro, a FAPESP recebe cerca de 2% do que é o PIB do estado para investir obrigatoriamente na inovação. Então, eu dou esse dado aqui, Rodrigo, para facilitar que nem sempre é o momento de quem tem um negócio ir lá no Venture Capital ou gastar a gente chama, né, do Family Friends and Fools, mas pedir para o amigo, para o pai, para o parente. Family, Friends and Fools, com todos. Para você falar assim, cara, tô com uma ideia aqui muito legal, me ajuda que eu preciso montar um MVP. Geralmente você recorre para as pessoas que estão no teu entorno, que te conhecem, para facilitar montar isso. Existem programas como o Startup Rio, né? Existem workshops para você facilitar. A Sai do Papel, que nasce da cabeça aí do visionário Carlos Júnior, ele começa como uma aceleradora de startups para sair do papel, né? Então, é uma empresa que nasce com esse propósito de ajudar as pessoas a saírem do papel. E hoje eu brinco que é uma marca laranjinha, que ela, se fosse um sol, um pequeno sol, ela teria 5 planetas no entorno dela, que seria o planeta de consultoria, que a gente hoje dá consultoria para grandes empresas, e também temos a CA2 que fez spin-off dando consultoria para as startups. Nós temos a parte de hubs. Então, se você, por exemplo, tem uma vertical na área de energia, sua empresa é de energia, é maravilhoso. Se você estiver no Rio, cara, muito legal, porque o Rio de Janeiro foi reconhecido também pelo MIT como uma referência, porque você tem a Petrobras, você tem os principais decisores do Brasil aqui no Rio de Janeiro, apesar da capital não ser mais aqui. E a gente tem o principal, na Sai do Papel, a gente tem um dos principais hubs da América Latina, que é o Energy Hub. Então, conectar-se com um hub do tema do teu negócio te ajuda para você escutar de quem e da onde você quer chegar, qual é o caminho. Dependendo do momento que você está, frequentar eventos, entendeu? Então você tem que olhar, você vai ter um negócio de tecnologia, cara, você tem que ter um CTO, você tem que ter um partner que entenda que o desenvolvedor vai falar para você que demora uma semana, mentira, aquilo ali vai demorar 48 horas para fazer, entendeu? Então participe, esteja atento dentro da sua universidade, dentro do seu nicho. Quem é complementar e você, que nem Jesus juntou a princípio personalidades que não eram iguais. Pelo contrário, eles eram complementares para... Às vezes até opostos, né? Até opostos, para você o quê? Replicar e escalar. Você tem que ter no seu time pessoas que entendam qual é a dor. Por que você é o cara? Por que você é a mulher que tem ali e você vai resolver aquela solução? Você tem que ter isso no teu pitch, entendeu? Então, quem tem uma ideia agora, é sobretudo um processo de autoconhecimento. Se primeiro, empreender é para você, né? Então, empreender é para você... Ah, não, estou disposto, quero ir lá. Para não se perder no glamour de ser CEO, CFO da startup, vai queimar caixa, vai queimar dinheiro, vai queimar energia vital e não vai se realizar. Você tem que ter um plano. Não pode sair... infelizmente, o Everest está cheio de corpinhos, cara, entusiasmados com a ideia de subir o Everest. Porque tem que descer. Gostei dessa analogia. Mas é sobre isso, empreender, sabe? Gostei. Você fala, não, vou ali subir o Everest. Você chega numa roda de amigo e fala, cara, vou subir o Everest. Quem é que vai falar pra você? Ou o pessoal vai falar que é maluco, mas fala, cara, tu já pensou que tu vai morrer? Real? Vou levar a sério a sua ideia? Como é que tu vai subir e vai descer de lá? Você tá treinando? Quem é que vai subir com você? Qual o nível de mantimento? É isso que você tem que trazer para uma startup, só que aqui é enxutinha, né? Então, esteja cercado, atentos a programas, a fundo, qual é o recurso que você precisa para montar o teu MVP, né? Então, esteja perto aonde está o recurso. Jesus não fez um milagre, acho que não fez o primeiro milagre dele à toa numa festa que tinha gente abastada, que foi do primo dele no casamento. Tá vendo só, pessoal? Bom relacionamento é tudo. Networking me ajudou a estar no MIT, entendeu? A estar onde eu estou e servir para quem quer
empreender, porque uma ligação faz a diferença. Para a pessoa certa, né? Para a pessoa certa. Então, assim, é minha responsabilidade entregar no programa de governo. A gente estava no momento do Rio pesado, de Lava Jato, e as empresas, as startups não tinham. Eu tive aqui fazer um agradecimento público à Luísa Helena Trajano, a uma pessoa da minha família que me facilitou, a Luísa, que prontamente atendeu e entrou comigo ao vivo num programa de governo sem ganhar nada, abriu a agenda dela, entrou comigo ao vivo, ficou mais de 40 minutos comigo ao vivo, sendo mulher Forbes, e a gente subiu a hashtag, cara, Magalu, sabe? Eu cortei meu cabelo para fazer a Magalu, não saía de casa. Foi a segunda vez que eu saí de casa na pandemia para gravar o programa, o Demo Day das startups. Eu pude ser um instrumento, porque tinha um time incrível. E a gente fez um Demo Day com R$500 mil em prêmios, com Luísa Helena Trajano, com Vânia Neves, uma mulher preta incrível, Singularity, que na época estava CTO da GlaxoSmithKline. A gente trouxe o Heads de Filters da Unesco, a gente teve ministro, a gente teve secretário de Estado, tudo isso porque a gente tinha credibilidade e um bom trabalho. Então, para bom trabalho e credibilidade, você não está no networking certo, você chega onde você quiser. Só que não pode se perder nisso. Tem que falar, cara, o que eu estou entregando aqui? Por que essa pessoa está me cedendo tempo? Porque ela é só amiga do fulano de tal? Não, porque ela está me entregando alguma coisa que é relevante. E depois disso, eu fui convidada a entregar o Start RJ e a gente trouxe a Betty Young, que é uma grande mulher que mudou a história do Brasil no Vale do Silício. Ela foi responsável pelo primeiro cheque para uma startup brasileira no Vale do Silício. Caramba. E ela esteve lá. Um agradecimento público também ao Rafael Duton, a Nathalie Witt, Lindália Junqueira. Assim, eu não quero... Lindália Sofia, misturei aqui Cristiane Junqueira com Lindália. Mas assim... Lindália é uma grande figura, né? Assim, o Mandarino, o Carlos Júnior, não quero ficar, como diz a Mahatma Gandhi, né? É difícil a gente dar de fato o nome de todo mundo que fez a nossa história acontecer e eu poder ter feito as entregas que fiz no decorrer da minha carreira. Então, pessoal, vamos pro intervalo e a gente já volta já com Café On TV. Agora eu quero dar um recado que serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Uma água especial que é isotônica, alcalina e antioxidante. A água. Essa água hidrata o BOPE, o São Paulo Fashion Week, o Flamengo, o Corinthians e mais 13 clubes de futebol. Prêmios de design, patente internacional por uma tecnologia feita aqui, no Brasil. Saúde em forma de água para pessoas comuns e para atletas. E como negócio, você pode revender a água na sua região. Compre agora pelo site e faça um teste. Use o cupom CAFÉON20 para receber 20% de desconto e acesse agora o nosso QR Code e descubra a reinvenção da água. Estamos de volta com Café On TV e agora uma pergunta para Renata Raj, que está sendo surpreendente aí nas respostas, tá assim, trazendo muita clareza nas explicações. Eu queria desenvolver um pouco mais esse tema. Você falou, né, o Brasil, 212 milhões de habitantes, aproximadamente 35 unicórnios, a Suécia, 3,5 milhões de habitantes, mais de 40 unicórnios, quer dizer, a nossa população é quase 100 vezes da Suécia e eles têm mais unicórnios que a gente. Significa que o número de unicórnios per capita, né, nosso é quase 100 vezes menor do que os da Suécia. E eu queria perguntar para você qual a importância de criarmos assim, histórias bonitas de unicórnios, de empreendedores, de self-made man, que foi para o setor de tecnologia, prosperou e deixou um legado, desenvolveu sistemas, como foi o caso nos Estados Unidos, melhorou processos, entregou melhores produtos e virou uma referência para o país, e aí vários jovens se inspirarem e você criar uma nova cultura. Qual que é a importância das referências, né, para a nova geração? A gente está falando aí da jornada do herói, né? Quem é o herói no país, né? O que a gente valoriza quanto cultura? É algo que
vi de um fenômeno recente de uma influenciadora que falou assim, influenciadora de quê? O que a gente está, uma influenciadora presa, está influenciando o quê? Você comprar mais coisas, né? Isso, eu acho que existe realmente ainda uma lacuna no país, mas não que... porque existem, como esse país é de dimensões continentais, algo em torno de mais de 40% do território da América do Sul é de território brasileiro, e você tem a população espalhada por aí. No entanto, eu te trago um outro dado interessante. De acordo com a DCV, que é a Global Corporate Venturing, que a gente tem a Ivana Beltrão mapeando a América Latina, uma profissional brilhante que eu tive a alegria de trabalhar, o Brasil está no 10º lugar no mundo, no lugar de deals para CVC, né? Ou seja, a gente está assinando cada vez mais acordos entre startups e grandes empresas. E a gente tende a melhorar esse número. Agora, como transparecer quem são os empreendedores aqui do Brasil que tem essa bossa? A gente também tem um Ayrton Senna, né, que é uma grande referência, mas no mundo da tecnologia, qual é o brasileiro que ocupa o lugar com glamour em termos de marketing, como existe na cultura americana, né? Mas eu acho que antes da gente resolver esse problema, Matheus, a gente tem que resolver a questão da educação, né? De forma profunda, criar ambientes para que essa conversa do que o Rodrigo trouxe, né? Falar, nós somos fruto, né, na maioria geral, de classe média, aquele que tem acesso a um pouco de crédito, todo mundo sabe que existe ali o crédito, que ele não está nas bordas criativas das nossas periferias, mas ele tem acesso à educação, ele tem algum dinheiro e pode ser essa classe média que pode transformar. Como é que isso acontece? Eu acho que hoje a gente vive um momento de sociedade no Brasil em que há um incentivo maior no empreendedorismo, né? Eu acho que isso, hoje, se meu filho fala para mim, vou passar, ou se o filho de algum amigo meu, de uma formação tradicional, vou empreender, não vai haver o desconhecimento, né, ou a resistência de que existiu comigo quando falei que foi a primeira não europeia a ser aprovada num concurso para jovens empreendedores e de inovação, né? Isso para mim, que nasci num lugar de muito privilégio. Mas a gente também precisa entender que essa questão de influenciadores, as pessoas tendo o drive de ter acesso único e simplesmente pelo dinheiro, você está vivendo um momento hoje que você ganha muito dinheiro fazendo dancinha do TikTok. Então ele quer o quê? Pagar os boletos e nada para mim mais emblemático do que quando eu entrei no museu e vi um fuzil do lado de um tênis da Nike. Você tem muito vapor dentro das comunidades que eles cedem ao tráfico para comprar o tênis da Nike. Só que hoje você tem a banalização da educação, que a pessoa não precisa, muitas vezes, nem portar um fuzil e nem tampouco estudar para ter acesso ao dinheiro. Porque o Neymar é o Neymar porque ele gera milhões para as marcas que investem nele. Então, essa é a lógica do que move o mundo. O que você está servindo? A quem você está servindo? A tua solução serve a quem? A quantos milhões serve aquilo que você está propondo de aposta? Então, acho que a mudança para isso é cultural. Eu já sei que eu vou precisar de lá, vou precisar de umas aulas de oratória da Renata, que ela foi sensacional aqui. Não, eu estava admirado como que ela fala gente bem, estudada é outra coisa, né? Gente que passou pelo Haiti é outra coisa. Eu tô me sentindo capial aqui da roça. Somos todos, a única coisa que eu tenho certeza que eu não sei nada. E pessoal, assim fica por aqui nosso programa, agradecer. A gente se despede, né? Obrigada. Foi uma honra muito grande ter você aqui, você abrilhantou o nosso programa, trouxe um entendimento maior, porque você sabe, a gente comentou que estamos tentando fazer alguns programas falando sobre tecnologia, porque são temas tão vastos, tão intensos e tão imensos, que é difícil da gente sintetizar em um programa, e hoje certamente você trouxe um grande percentual de informação dentro do que a gente está se propondo a fazer para o nosso público, e a gente te agradece muito, agradece ao público que ficou até aí, acompanha nossas redes sociais, e toda semana, você sabe, um episódio inédito aqui no canal Marketing e também no Box Brasil Play. Acompanha lá. Matheus, um grande abraço. Renata, até a próxima.